TV Norte, SBT Boa Vista, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Programa Tá na Hora. Oferecimento. Parima Rent-A-Car, pronto para servi-lo. Frigo 10, nosso frigorífico. Sketchman's Collection, na medida do seu estilo. E portalnorte.com.br, mais que um portal, seu norte. 17 horas e 30 minutos e o programa Tá na Hora já está no ar. Muito boa tarde para você. Hoje, segunda-feira, inclusive já quero desejar aí uma ótima semana e agradecer a companhia de vocês na edição de hoje, viu? Até às 18h45 o seu compromisso é com a gente, com muita notícia e com muita participação. E já falando em participação, já manda mensagem, já comenta as nossas matérias. Quer fazer alguma denúncia? Pode ficar muito à vontade. O número é 91519126, o contato ao vivo na nossa programação e também nos bastidores. O Instagram, eu tenho certeza que você já sabe, @TV Norte Roraima. Tudo que acontece primeiro lá, você fica sabendo primeiro lá. Então, ó, já segue a gente e ativa o sininho de notificação. Vamos começar então o programa Tá na Hora? – 17 horas e 31 minutos, hoje dia 21 de abril, feriado aí de Tiradentes. Você que está em casa, está aproveitando, está descansando. Para alguns, a segunda-feira só começa amanhã, né? Da movimentação do final de semana, a gente vai trazer para vocês um caso de uma influenciadora de 25 anos que foi conduzida à delegacia neste domingo, no dia 20, após entrar na residência do ex-namorado lá no bairro Paraviana, na zona oeste de Boa Vista, e supostamente agrediu o filho dele, um adolescente de 15 anos. O menino teria sido atingido por socos e sofreu a tentativa de estrangulamento. A gente vai entrar ao vivo agora com o Caio Grambel. Ele está com o advogado de defesa do adolescente, a família entrou com a advogada para explicar para a gente um pouquinho sobre essa situação, o que foi de fato que aconteceu. Inclusive tem muita coisa, né, Caio? Muito boa tarde para você. Isso mesmo, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. E para falar justamente sobre esse caso, sobre a situação, a gente aqui está com a advogada Pamela Oliveira, que é advogada de defesa do adolescente que supostamente foi agredido. Pamela, primeiramente, boa tarde. Justamente nessa questão, né? Primeiro, pode dar detalhes sobre a situação da perspectiva do seu cliente, né? O adolescente teria sido agredido pela influenciadora. E como é que a família está lidando com essa situação? Então, boa tarde, né? Infelizmente, a gente não pode aqui trazer maiores detalhes, porque se trata de um menor de idade, ele é revestido pelo sigilo, né? Nessa questão processual. O que acontece é que existem lesões aparentes no adolescente, né? E a Polícia Civil está investigando para saber, de fato, se houve a agressão ou não, né, daquelas lesões que estão lá. Ele foi submetido ao exame de corpo de delito, né, fez todo aquele trâmite legal no IML e a gente vai esperar o resultado, né, através da Polícia Civil. O que eu gostaria de enfatizar é que eu, Pamela, sou advogada do adolescente no campo familiarista, né? Ele tem um outro colega advogado que vai acompanhá-lo nessa situação criminal, mas que essa situação influencia, né, na vida, né, na vida da criança, do adolescente, na situação emocional, inclusive na responsabilidade dos pais por conta dessa situação. Justamente nesse sentido, né? O que uma situação assim, um estrangulamento, uma tentativa de estrangulamento, arranhões, como a senhora falou, ele pode justamente trazer, não somente para o físico do adolescente em si, mas principalmente para o psicológico? Olha só, é importante que a gente não sabe se de fato houve esse estrangulamento, tá? Isso aí a Polícia Civil está apurando. Mas as consequências que podem trazer para uma criança ou um adolescente são gravíssimas, né? Você imagina um adolescente com 15 anos de idade, né? Na plena puberdade, passando por todas aquelas situações que qualquer adolescente passa, ser submetido a uma violência extrema dessa, se é que ela ocorreu. E aí você se pergunta,
o que que pode acontecer em relação à responsabilização dos pais nesse sentido? Essa criança estava com uma funcionária dentro de casa, né? O pai não se encontrava no ambiente no momento. A funcionária vivenciou a situação e o pai, ele pode ser responsabilizado por algum tipo de negligência nesse sentido? E a mãe? Então, fica esse questionamento. Mas o prejuízo emocional para a criança, além do físico, obviamente, é severo, é imenso, né? Isso aí, a criança está sendo acompanhada, está tendo acompanhamento psicológico hoje, né? Teve todo o atendimento médico, foi submetida a alguns exames e está completamente em silêncio. Ela está, assim, o adolescente ele está impressionado, ele ainda não entendeu a gravidade da situação, porque ele foi defender, né, a questão do patrimônio, do pai e tudo, e aconteceu o que aconteceu. Perfeito. A família tem fotos e vídeos em relação a essa suposta agressão. O que isso influencia em relação a esse caso contra a influenciadora, justamente? Já foram apresentadas às autoridades? Como é que está essa situação desses materiais? Isso, já foi registrado, né, o boletim de ocorrência. Como eu havia dito aqui, o adolescente fez o exame de corpo de delito. As imagens já foram repassadas às autoridades policiais, inclusive o depoimento da funcionária que esteve presente e que observou toda a situação, que também, né, foi vítima da situação, já foi repassado também para a autoridade policial. E a gente está esperando a conclusão desse trabalho para poder tomar as demais medidas cabíveis judiciais em relação à proteção desse adolescente também. Exatamente. Quais os procedimentos legais já foram tomados em relação à senhora, justamente com a família? A gente está buscando, via judicialmente, né, a proteção dessa criança, né, contra a suposta agressora, mas a gente está esperando ainda pelas autoridades policiais para ver essa confirmação, e a criança está sob a proteção integral da mãe, tendo todos os cuidados necessários, né, para justamente evitar que isso venha a ocorrer de novo, porque a gente não sabe, né, se isso pode acontecer novamente. A influenciadora ela usou as redes sociais para negar essa situação. E justamente como é que fica essa questão dessa negação? Como é que essa negação influencia nesse caso? Então, a palavra dela, né, obviamente, vai ser levada em consideração, né, a autoridade policial, por óbvio, tem que ouvi-la e ela vai apresentar a defesa dela, né? Agora, sim, lá no inquérito policial, obviamente, o delegado vai apurar todas as provas, vai analisar os vídeos que tem, as fotos, o exame de corpo de delito, provavelmente também queira ouvir esse adolescente e aí ele vai concluir se houve, se não houve. Muito obrigado pelas informações. Então, é isso aí. Isso aí foi a advogada de defesa do adolescente, a Pamela Oliveira, que esteve ao vivo conosco. Com você no estúdio. Obrigada, Caio, pelas informações. Vamos ver os vídeos? Tem áudios dos vídeos, tá? Que foram divulgados nas redes sociais. A gente acompanhou, inclusive, em várias páginas, em grupos de WhatsApp. E aí, nos vídeos, a gente consegue ver, né, a situação. Inclusive, tem até um pouquinho das falas da moça, da digital influencer, né? Vamos ver os vídeos? Ó, gente, esses aqui são as imagens de como que ficou a foto, tá? Tem também aí algumas das conversas. Bigu, vamos pausar pra gente ler com o pessoal que tá em casa? Vamos ver primeiro essa aqui. Esses prints que eles constam aí na tela, que vocês estão acompanhando, são prints tirados, divulgados do perfil da Digital Influencer. Inclusive, até o momento de hoje, né, esse depoimento, essas falas constam ainda no perfil. Já que aqui tem muitas pessoas mandando mensagem, quero esclarecer que eu não invadi a casa de ninguém. Daqui a pouco a gente vai voltar para o vídeo para vocês entenderem se invadiu ou não invadiu, tá? Meu ex, que não para de me perseguir, invadiu o condomínio onde eu moro e roubou o meu carro, sem a minha autorização. Não agredi ninguém e essas postagens não passam de calúnias e difamações vindo da própria ex dele. Não me mandem mensagem nem metam meu nome em fofoca mentirosa. Obrigada e de nada. Aí, Bigu, volta pra gente aquela foto do rapaz. O Bigu vai voltar pra gente a foto do rapaz. Isso aqui é um dos hematomas que ela causou no jovem no dia que ela invadiu a casa. Que ela disse que não invadiu. Vamos ver o vídeo?
Tem um vídeo dela quebrando a televisão e tem um vídeo também dela também divulgado num contato junto com ela. Lembrando que, inclusive, nos autos que foram mencionados aí, essa moça aqui, que nenhuma das pessoas pode ser identificada, menciona que o jovem vai ser levado para fazer exame aí de delito, né? Essa aqui é um pouco da invasão dentro da casa. Aparentemente, quem estava dentro da casa era o jovem e uma das cuidadoras, né? A babá desse jovem. Só que a gente acompanha e vê que tem mais pessoas dentro da residência, né? Não se sabe ao certo, incluindo a moça também. Essas imagens elas foram divulgadas pela própria mãe da criança, do jovem, na verdade, do adolescente de 15 anos de idade, e que o caso está sendo investigado. Tem os esclarecimentos feitos nas redes sociais, igual eu falei para vocês, desses prints que vocês estão acompanhando de toda essa situação, tá? Tem aí um pouco das conversas, onde ela mostra aí a parte dela, o que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu. E aí a gente segue acompanhando esse caso, tá? Lembrando que tudo isso está sendo divulgado nas redes sociais, está tendo uma grande movimentação, principalmente aí nesse final de semana, né? Já falando em final de semana, vamos falar um pouquinho sobre programação, porque além aí dos shows dos cantores Zé Vaqueiro, Nadson Ferinha e Bruna Carla, a festa teve a tradicional encenação sobre a morte e ressurreição de Jesus. Neste ano, o ator nacional Joaquim Lopes interpretou o papel principal. Todo mundo sabe onde é que é, né? Lá na Paixão de Cristo, que ocorre, gente, em Mucajaí, 41ª edição. Vamos ver. A multidão se reuniu e acolheu Jesus, interpretado pelo ator nacional Joaquim Lopes, no complexo cenográfico Estevam Santos, em Mucajaí. Francisca de Souza foi uma dessas pessoas. Moradora de Mucajaí há 12 anos, há 4 anos isso se tornou uma programação familiar. Eu sempre venho com a minha família, trago meus filhos também, para sempre ver o cenário. Aí sempre tem o show depois, a gente sempre vem depois da Semana Santa em família, a gente faz um almoço em casa, como aconteceu hoje. A gente fez o almoço, aí depois a gente se reuniu para vir para cá. A encenação também atrai pessoas de fora de Roraima que chegam pela primeira vez, como é o caso das aposentadas Inácia Brito e Celita Benjamin, que chegaram com mais 46 pessoas do Amazonas e enfrentaram cerca de 10 horas de viagem, num ato de curiosidade e principalmente de fé. Eu não conhecia, a gente ouve muito falar da encenação em Minas Gerais, né? Nós fazemos também no Amazonas, mas não é tão grande como essa aqui. Tive o prazer de fotografar, mandar para minha família, ficaram lá apaixonados, eu tenho certeza que outro ano virão. Só de começar, eu já amei, já disse aqui para a família que a estrutura é linda, o som maravilhoso. A tradicional celebração começou com o estilo de Via Sacra, mas se transformou em uma das maiores peças teatrais do Brasil, fomentando a cultura, o turismo e também gerando uma renda extra, como, por exemplo, para a família da Rayane. Ela ajuda tanto a minha família quanto a mim, entendeu? Aí é uma renda extra para a gente, né? A gente tem o nosso emprego, mas só que ajuda com uma renda extra. E há quanto tempo a senhora veio aqui? Todo ano. Eu acho que desde o começo, praticamente, entendeu? Veio pelo meu pai e depois passou para a gente, entendeu? Aí aqui é família. Na programação da 41ª encenação da Paixão de Cristo, também teve arrancadão de motos, corrida de motocross e de cavalo, além dos shows nacionais da cantora gospel Bruna Carla, Nadson e Zé Vaqueiro, que fecharam a programação no domingo de Páscoa. Muito bacana, né, gente? A gente sabe aí que a Paixão de Cristo, ela reúne aí há muito tempo muitos cristãos, inclusive a única diferença aí sempre é os atores escolhidos, né, para interpretar Jesus. O ano passado também foi muito bacana, foi muito lindo. E quando você vai lá na cidade de Mucajaí, você percebe que é um cenário fixo, tá? Tudo isso aí, gente, é de verdade. É com tijolo, é com pedra, é de verdade esse cenário porque ele é sempre utilizado, tá? Então você fica, inclusive, até encantado, né, com os castelos, porque realmente é muito realista. E aí reuniu muita gente, muito bacana a celebração, não só aí no sábado, mas também no domingo, porque teve muita coisa boa, né? Além disso, o final de semana também foi movimentado lá pro sentido de Tepequém, viu? No último sábado, o Corpo de Bombeiros de Roraima realizou o resgate bem sucedido de um
um grupo de 8 pessoas composto por 5 homens e 3 mulheres que ficaram isoladas pelas águas da cachoeira da Laje Verde em um importante ponto turístico lá da Serra do Tepequém. Localizada no município de Amajeri. O acionamento da equipe de resgate ocorreu por volta das 21 horas da noite, informando sobre a situação das vítimas em uma área de difícil acesso com forte correnteza. Para efetuar o resgate em segurança, os bombeiros implementaram a técnica de linha de vida, um sistema de ancoragem essencial para operações em áreas elevadas ou de risco. Um cabo foi instalado para permitir que um dos militares alcançasse o grupo e, utilizando capacetes e cintos de segurança, conectasse e transportasse cada uma das 8 pessoas individualmente para um local seguro. Após serem resgatadas, as vítimas foram conduzidas a um ponto seguro no alto da Cachoeira do Paiva, onde receberam suporte com alimentação. A corporação informou que todos estavam com intenso frio, necessitando, em alguns casos, de mantas térmicas para auxiliar na recuperação da temperatura corporal, mas não houve necessidade de encaminhá-los para atendimento médico. Gente, é importante ter atenção, né? A gente sabe que nesse período está chovendo bastante, principalmente sentido Tepequém. Não está em comparação com o ano passado ainda, mas está chovendo bastante. E aí, ao invés das pessoas ficarem ali no conforto, a gente sabe o quanto que é difícil o acesso a algumas cachoeiras, as pessoas querem realmente avançar, né? E às vezes nesse avanço pode dar alguma coisa errada, como foi esse caso. Mas ainda bem que tá tudo bem, graças a Deus eles estão bem. A gente sempre fala sobre o pior, né? Mas a gente tem que pensar positivo. O Corpo de Bombeiros conseguiu fazer o resgate, eles estão bem. E tenho certeza que na próxima vez eles não vão se enfiar aí no mesmo buraco, viu? Então você que vai curtir nos próximos meses, a gente sabe que tá chegando as férias de novo, então bastante atenção, viu? Além disso, hoje, segunda-feira, a gente acordou num clima muito triste, né? A gente vai acompanhar um pouquinho uma reportagem sobre a trajetória do Papa Francisco, que veio a óbito hoje. Vamos ver. Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires. Filho de imigrantes italianos, viveu a infância nesta casa no bairro de Flores, na capital argentina. Na juventude, Bergoglio precisou retirar parte do pulmão por causa de uma doença respiratória. Foi arcebispo de Buenos Aires e pautou a vida pública dentro da igreja pelo compromisso e dedicação aos mais pobres. Já era noite no Vaticano em 13 de março de 2013, quando Jorge Mário Bergoglio se tornou Francisco, o primeiro Papa sul-americano da história. O nome foi uma homenagem a São Francisco de Assis, que dedicou a vida aos mais humildes. A trajetória do novo Papa como chefe da Igreja Católica começou de maneira diferente, substituindo o alemão Bento XVI, o primeiro pontífice a renunciar em 6 séculos. A escolha de um Papa argentino fez os nossos hermanos se emocionarem. Lágrimas de orgulho e de alegria de milhares de fiéis que acamparam dia e noite para ver Francisco chegar ao posto máximo do catolicismo. Ao longo dos anos de pontificado, viajou por dezenas de países. O primeiro deles, o Brasil, apenas 4 meses após se tornar Papa. Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude sob um forte esquema de segurança. O período à frente da Igreja também ficou marcado por falas e propostas progressistas dentro dos padrões da religião católica. Em discursos e entrevistas, defendeu o acolhimento de homossexuais e propôs que casais divorciados possam comungar. Durante a pandemia, protagonizou essa imagem histórica, a de um pontífice que reza diante de uma praça de São Pedro deserta por conta do confinamento. Nos últimos anos, Francisco vinha se locomovendo com uma cadeira de rodas por causa das dores nos joelhos causadas por uma artrose. O Papa chegou a admitir que pretendia renunciar se as condições de saúde se agravassem. Os problemas respiratórios também foram ficando mais frequentes, a ponto de Francisco deixar de fazer leituras durante as celebrações.
Em fevereiro de 2025, o Papa foi internado por conta de uma pneumonia dupla e uma infecção respiratória polimicrobiana. O quadro de saúde do pontífice era grave. Mesmo assim, depois de mais de 5 semanas, o argentino se recuperou e recebeu alta. Debilitado, despediu-se da vida cumprindo o papel a qual foi designado, o de deixar o legado de uma igreja mais justa e mais humana a um próximo Papa, que em breve será escolhido e dará continuidade à história. Inclusive, aqui em Roraima teve movimentação, a gente acompanhou pela manhã uma coletiva de imprensa, né? E o Papa Francisco deixou um mundo aí em luto. O bispo de Roraima, Dom Evaristo, trouxe aí pra gente um pouquinho das suas falas, falando um pouquinho sobre a relevância do Papa Francisco aqui em Roraima e em todo o Brasil. Vamos ver. Exatamente, o Papa Francisco faleceu nesta segunda-feira aos 88 anos. Eu converso agora com o bispo da Diocese de Roraima, Evaristo Pascoal, para entender um pouco. Bispo, explica um pouco para a gente com relação ao legado que o Papa Francisco deixou para a Igreja Católica. Quando o Papa foi eleito, em 2013, ao lado dele estava um cardeal brasileiro, Dom Cláudio Umes, e disse para ele assim: não se esqueça dos pobres. E nesse momento o Papa teve uma inspiração de escolher como nome Francisco, que é um santo do século XIII, que foi muito ligado ao meio ambiente, à natureza e aos pobres. Então o Papa Francisco, ele, no seu legado, ele nos deixa um compromisso com os mais pobres dessa terra, com os migrantes, com os povos originários, entre eles os indígenas, os povos que estão sofrendo guerras nesse momento. Francisco lutou muito pela paz em todos os momentos. Nós estamos perdendo não só o Papa da Igreja Católica, o maior líder do mundo neste momento. Então, por isso nós temos assim uma ação de graças grande a Deus pelo Papa Francisco que ele nos deu, e temos agora a esperança também da continuação de um Papa comprometido com os pobres, com os pequenos desse mundo, e com o cuidado com a nossa casa comum, como sempre nos falou o Papa Francisco. Então, o Papa Francisco, ele nos colocou assim uma igreja sempre muito simples, uma igreja despojada, uma igreja que quer ser de fato um sinal do reino de Deus no meio desse mundo. E com relação agora, vai ser realizado um conclave posteriormente, né? Irão participar brasileiros do conclave também, tem essa possibilidade? Sim, quando morre um Papa, o Camerlengo, ele vai atestar a morte, vai anunciar a morte, preparar agora os funerais e depois convoca também a reunião de todos os cardeais do mundo para a eleição do novo Papa. Foi a primeira vez na história que tivemos a eleição de um Papa latino-americano. Os anteriores tinham sido sempre europeus, né? Quem sabe agora teremos a possibilidade de ter um Papa de um outro continente que não seja a Europa. É o Espírito Santo que vai nos dizer quem será. Mas uma coisa que sempre se coloca é que muitos daqueles que entram com um nome forte para um conclave como possíveis papas, eles saem como cardeais. O Espírito Santo é que sabe quem será o novo Papa da Igreja. Nós rezamos apenas para que Deus possa inspirar os cardeais a escolher o melhor para a Igreja e para o mundo. Obrigado, bispo, pelas informações. Então é isso. Papa Francisco faleceu agora nessa segunda-feira, aos 88 anos, né? Vamos seguir acompanhando, deixou esse legado para a Igreja Católica, vamos seguir acompanhando quem vai se tornar agora o novo Papa a partir desse conclave que deve acontecer. E eu volto com você no estúdio. E de Brasília, o editor de política do Grupo Norte de Comunicação, Ederson Lima, comenta sobre o futuro da Igreja Católica e o legado do Papa Francisco. Todos os papas foram católicos, mas nem todos foram verdadeiramente cristãos. Francisco se destacou pela inclusão que promoveu, sempre defendendo a união e a paz, e se opondo à segregação e ao ódio. Ele abriu as portas para as diferentes realidades sociais, como a aceitação de divorciados, pessoas LGBTQIA+, e mulheres, e um compromisso firmado com essas minorias, desde que ele assumiu como Papa. Então, manter essas portas abertas é que depende o futuro da Igreja Católica, com espaço onde mais pessoas sejam ouvidas e respeitadas. É que a realidade de hoje exige um olhar mais atento às diferentes necessidades de todos os cristãos, independentemente de suas histórias pessoais. Por isso,
Há uma preocupação entre os católicos sobre um possível retrocesso conservador, onde a eleição de um novo Papa que não esteja atento às mudanças que o mundo atual pode representar em desvio de progresso alcançado. Os dogmas e proibições que perduram por séculos na Igreja Católica não refletem mais a realidade de muitos fiéis, o que pode resultar também em mais distanciamento. Portanto, é essencial que a Igreja Católica caminhe junto com a sociedade refletindo sobre a inclusão e o amor ao próximo. Assim, não apenas manterá sua relevância, mas também se tornará um verdadeiro espaço de acolhimento e de esperança para todos. O futuro da Igreja Católica depende da disposição em ouvir e abraçar todos os seus seguidores, nesse processo que Francisco iniciou com as portas que ele abriu. O Papa Francisco morreu aos 88 anos e conclave será convocado. Entre os possíveis participantes da escolha do novo líder da Igreja Católica está brasileiros com uma forte atuação no clero. Olá, boa tarde. Seguimos acompanhando as últimas informações sobre a morte do Papa Francisco. A notícia chegou logo nas primeiras horas desta segunda-feira e o país está parado para saber as últimas informações sobre o Papa, não só o país, mas também como o mundo. E nos próximos dias deve ser convocado, o Vaticano deve convocar nos próximos dias o conclave, que é a reunião fechada onde os cardeais do mundo todo se reúnem para eleger o novo Papa. Entre os nomes que devem embarcar para Roma está o brasileiro que mora aqui em Brasília, Paulo César Costa. Ele é o atual arcebispo de Brasília. Paulo ele tem 57 anos, é natural de Valença, no Rio de Janeiro. Ele foi criado cardeal em 2022 pelo próprio Papa Francisco. Desde 2020, tem liderado a arquidiocese aqui da capital federal e agora deve estar entre os eleitores que vão participar da escolha do novo Papa da Igreja Católica. Além do arcebispo aqui de Brasília, outros arcebispos do país devem estar indo a Roma também para participar desta eleição. Ao total, tudo indica que será 8 representantes do Brasil. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil lamentou a morte do Papa Francisco, destacando seu trabalho com os mais pobres. Já o presidente Lula também se manifestou nas redes sociais e também lamentou a morte do Papa. Lula falou que o Papa sempre foi muito humilde e acolheu principalmente os pobres. Francisco foi o primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica e deixa agora um legado, segundo a Igreja Católica, um legado de paz, inclusão e cuidado com o planeta. A gente segue acompanhando as informações em relação ao Papa Francisco, o que as autoridades têm falado, se já têm se manifestado, e também toda a repercussão no Brasil e também principalmente no norte do país. De Brasília, Elias Viana. Importante, né, gente? Vamos falar de coisa boa? Você tá pensando em alugar ou trocar de carro, o lugar certo é na Parima Rent-A-Car. Tem bicho bruto que corre solto no campo. E tem outros que encaram qualquer terreno. No agro, força não se mede, se sente. É o peso que carrega, a lama que atravessa, o tempo que não espera. E na Parima Rent-A-Car não falta máquina bruta para quem faz acontecer. Hilux, S10, Strada, Montana, tá tudo aqui. Parima Rent-A-Car, a locação que o agro precisa. O lugar certo para você sair de carro novo. Vamos falar então do feriadão? Hoje é dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Pois é, hoje é feriado de Tiradentes e você já parou para pensar por que o dia 21 de abril foi escolhido para ser feriado e quem foi Tiradentes? Vamos ver. No dia 21 de abril é comemorado o feriado nacional de Tiradentes.
Essa data foi escolhida pois no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado em praça pública, se tornando, a partir daí, um símbolo na luta pela independência. Ele foi um dos principais líderes da Inconfidência Mineira, movimento que buscava a independência da então capitania de Minas Gerais do domínio de Portugal. Mas será que a população conhece a história por trás do feriado? Mais ou menos, não tem muito conhecimento não, mas eu já vi falar já. Você que é um feriado, é uma espécie de revolucionário, né, mineiro. Sim, dia 21 de Tiradentes é um feriado nacional, né? Tiradentes, rapaz, para falar a verdade, eu não sei quem foi Tiradentes. Não sei não, cara, eu não sei mesmo, olha. Ele foi um homem que lutou, né, pelo Brasil na época, por esse país tão maravilhoso que nós temos. Após ser executado, Tiradentes passou a ser retratado como um mártir e símbolo na luta pela liberdade. Inclusive, a gente estuda isso aí no ensino fundamental, no ensino médio, né? Para quem não sabe, Tiradentes nasceu em Minas, inclusive dia 21 tem uma comemoração para relembrar. Na realidade, essa data ela vem como uma lembrança, né, de uma pessoa que era vista como um rebelde e se tornou um herói, né? Isso cai no vestibular, a gente falou sobre isso pela manhã. Então, se você não sabe a história do Tiradentes, não conhece, vai lá, pesquisa, dá um Google. Tenho certeza que você vai gostar bastante. O pessoal costuma achar a história chato, né? Mas procura aí professores que são bem didáticos na dinâmica. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? E ainda em comemorações, falando em festa, no aniversário de 60 anos de Brasília, a nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre os políticos da região norte que ajudaram a construir a história da capital federal e do país. Pensada e construída para ser o centro das decisões políticas do país, Brasília já foi o cenário de momentos históricos. Desde a sua inauguração, a capital do Brasil viu as renúncias de 2 presidentes, um golpe militar, centralizou as esperanças da redemocratização, testemunhou a promulgação da Constituição de 1988 e viu o impeachment de 2 presidentes. Mais recentemente, a capital federal foi palco de uma tentativa de golpe e de um atentado à bomba à sede do Supremo Tribunal Federal. Viu também pela primeira vez um ex-presidente se tornar réu por atentar contra a democracia. A história de Brasília, ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, sempre foi marcada por muita turbulência, né? A gente pode ver que desde sua inauguração, Brasília sempre passou por etapas muito difíceis, né? Entre os personagens mais importantes da política brasileira, alguns nomes da região norte fizeram história, como os amazonenses Jefferson Pérez e Gilberto Mestrinho, o ex-deputado Siqueira Campos, responsável pela criação do estado do Tocantins, e os acreanos Enéas Carneiro e Jarbas Passarinho. O ex-presidente José Sarney, eleito senador pelo estado do Amapá em 1990, assumiu a presidência do Senado e do Congresso Nacional 4 vezes. José Sarney foi responsável pela implantação do sistema de comunicação do Senado. Atualmente, políticos como Eduardo Braga e Omar Aziz, do Amazonas, Confúcio Moura, de Rondônia, Randolfo Rodrigues, do Amapá, Eduardo Gomes, do Tocantins, e Amon Mandel, primeiro deputado autista do país, destacam-se no cenário nacional. No primeiro escalão do governo federal, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades, auxiliam o presidente da República na gestão do país. A presidência do Senado também é ocupada por um nortista, Davi Alcolumbre, do Amapá. A região norte, Pará, Amazonas, Roraima, Acre, já mandaram para Brasília grandes nomes, grandes políticos que se tornaram ministros de Estado, se tornaram líderes de governo e representaram muito bem a região. E assim, há 65 anos, a região norte vem ajudando a escrever a história de Brasília e do Brasil. Brasília traz um pouco de todo o Brasil. Brasília se torna, de certa forma, uma síntese cultural do Brasil. Tanto do ponto de vista gastronômico, cultural, religioso. Nós formamos um cadinho cultural que representa todo o Brasil.
Fim da reportagem, né, gente? Vamos então para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí, porque até às 18h45 o seu compromisso é aqui no canal 12.1. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro. Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo o que a minha empresa precisa. Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto. Quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Sucesso absoluto do Le Petit Cirque em Boa Vista. Vem e traga toda a sua família e viva momentos de pura magia na Avenida Enegacês, próxima à Praça das Águas. Ingressos e informações no nosso Instagram, @lepetit.cirque. O tradicional circo europeu. Existem 3 linhas especiais que farão você nunca mais errar na cozinha. A linha Food, carnes perfeitas para o seu dia a dia. Assados, cozidos, tudo fica mais gostoso e fácil de preparar. A linha Grill, os melhores cortes para o seu churrasco. É só acender a churrasqueira e se preparar para os elogios. E a linha Select, cortes premium de animais europeus selecionados. Marmoreio, textura e maciez. Agora você já sabe, cozinhar e não errar. É Bife 10. Temos novidades sobre o andamento das obras realizadas aqui no Veredas do Rio Branco. Aqui na ponte, finalizamos o aterro que liga o nosso empreendimento à Avenida Villeroy. O sistema de esgoto da primeira fase já está finalizado e estamos avançando rapidamente com a terraplanagem da primeira fase, preparando as vias para o asfalto. Aproveite para garantir o seu lote agora mesmo. Entre em contato conosco e saiba mais. Veredas do Rio Branco, um lugar para morar, investir e sonhar. Vou dar mais de 200 mil em prêmios toda vez. São sorteios diários, mas é muito importante manter as parcelas pagas em dia para concorrer. Corre pra ver quem garanta já o seu carnê. Com o baú você sempre ganha. O programa Povo na TV tá cheio de novidade. É isso mesmo. Dia 24 de abril, você tem um encontro comigo aqui no programa Povo na TV. Estreia Tecno Game Show, tudo sobre as maiores novidades do mundo gamer, tech, geek, pop, nerd. Você vai saber aqui. Nosso encontro está marcado no dia 24 de abril no Povo na TV, na TV Norte. Tecno Game Show, na TV Norte. Às 18h07 e o programa tá na hora, tá de volta. Vamos falar então de uma situação que atinge principalmente a população lá do município de Mucajaí. A DENIT declarou situação de emergência na ponte sobre o rio Mucajaí, na BR-174, no quilômetro 452, em Roraima, devido às erosões e fissuras estruturais que colocam em risco a segurança da via. A situação da ponte é monitorada pelos Ministérios Público Estadual e Federal, que cobram providências imediatas. O DENIT já iniciou o processo de contratação emergencial, mesmo que ainda não haja prazo definido para o início das obras. A situação já foi denunciada pelos moradores da região. E como se pode ver, pela cabeceira da ponte existe uma imensa cratera, rachaduras, erosões. Isso é um problema, tanto para quem mora na região, quanto para quem passa pela ponte do rio Mucajaí. Para os moradores, a situação é preocupante. Pode causar transtorno tanto para quem está passando na ida e na volta, né? É um perigo que está tendo na população que está fazendo o tráfego da ponte, né? Fazendo uso de ida e volta para Boa Vista, Iracema, entre todas as cidades ao redor. O tráfego que tem aqui, né, das passagens, são caminhões bem pesados. E fica bem perigoso, né? Porque como a passagem é pequena, é estreita, é um perigo para tantos que estão indo e voltando também. Tá 4 placas, 2 lá de cá, 2 de lá, numa ada.
começou a aparecer problema de novo. E começou a piorar, esses 2 anos pra cá, começou a piorar, fica mais feio ainda aí. Esse carro aí já virou um ônibus aí, matou 7 pessoas aquela vez aí. Perigoso demais, a gente que tem carro, passar aí, passar pra polícia ali, passar ali, tá perigoso. Rachou, tá com uns 2 metros ou mais de fundo ali já. E as pessoas devem estar uns 30 mais ou menos de largura já. Daí tá perigoso. Eles falaram que eu mexi aí, né? Fiz uma licitação aí, comenta aí, né? Fazendo licitação aí, mas até agora ninguém viu nada aí. A via é uma das principais ligações entre Boa Vista e o sul do estado. Até esta segunda-feira, dia 21, feriado nacional, a Polícia Rodoviária Federal segue com a Operação Semana Santa, que intensifica a fiscalização na BR-174. Sabe que a movimentação nesse fim de semana foi muito grande, né? Aí da volta de bastante carro, principalmente no domingo, porque reuniu muita gente, né, na questão aí dos shows nacionais. E enquanto isso a situação fica assim, né? A gente não sabe quando é que o problema vai ser resolvido. Acho que até o momento de chegar mesmo, de acontecer algum acidente mais grave, alguém acabar perdendo a vida, né? A gente acompanhou uma situação parecida com essa em um outro estado. Tá aí a situação, já foi denunciado junto ao Ministério Público e a gente espera que tome uma posição que construa, que faça logo uma reforma o mais rápido possível, antes que aconteça aí alguma tragédia. E a gente continua acompanhando, a gente vai trazer para vocês aí todos esses passos e detalhes na programação, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre casos policiais e falar sobre casos que não estão acontecendo somente aqui em Roraima, tá? Mas em outros estados. A gente sabe que o período chuvoso, ele chegou e ele tem chegado com muita força em outros estados. A cheia do Rio Madeira segue impactando comunidades inteiras em Rondônia. Em Porto Velho, que concentra o maior número de áreas atingidas, a situação ainda é de emergência, mesmo com o início da vazante. Nossa equipe percorreu uma das regiões ribeirinhas mais afetadas e acompanhou de perto os estragos causados pela subida do rio. O nível do Rio Madeira já ultrapassou a marca de 16,5 metros. Apesar da tendência de queda, segue provocando estragos. Só em Porto Velho, ao menos 51 comunidades ribeirinhas foram afetadas. Por conta da situação, a Prefeitura decretou estado de emergência, medida que também foi adotada por outros 21 municípios de Rondônia. De acordo com a Defesa Civil, áreas que costumam ser inundadas apenas quando o rio ultrapassa os 17 metros, dessa vez já enfrentam alagamentos com níveis menores, o que acende um alerta sobre as mudanças do comportamento do rio. As chuvas intensas elevam o nível das águas em pouco tempo. Em menos de 6 meses, o Rio Madeira saiu do menor nível já registrado e atingiu o alerta de cheia, atingindo milhares de famílias que vivem às margens do rio. Aqui em São Miguel, por exemplo, onde vivem aproximadamente 90 famílias, a água tomou conta, atingiu residências e destruiu plantações, prejudicando a principal fonte de renda da comunidade. Perdendo toda a plantação, você vê aqui ainda tem uma areazinha de terra, que isso aqui é uma das áreas que ainda ficou terra, né? Mas a maioria ali está tudo debaixo d'água. A água matou, a água cobriu tudo, né? E até se recompor aqui é a seca, é limpar a produção, e depois o escoamento aí vai mais ou menos 1 ano e meio, né? Para você poder escoar sua produção novamente. A cheia causou perdas não apenas na agricultura, mas também em outras formas de subsistência. Prejuízo de plantação, prejuízo também de animais, tem muita gente que tem animais e tudo, aí fica ruim de transportar, essas coisas. A gente vai pro rio pescar e viver. A vida é correr atrás das coisas, não é só se lamentar, correr atrás das coisas. A Defesa Civil de Rondônia segue monitorando a situação e recomenda cautela para as famílias que residem em áreas de risco. As pessoas precisam estar nessas localidades e essas localidades são locais de risco, né? O correto seria as pessoas não morarem, não residirem nessas localidades e já não sofreriam com impacto, mas infelizmente precisam, né, estar presente aqui no Baixo Madeira, por exemplo. Tem muitas plantações de banana, de mandioca e outros produtos que são as subsistências dele, né, e acaba alimentando também os municípios. Com decreto de emergência em vigor, o governo do estado intensificou ações humanitárias. Mais de 1.500 cestas básicas e cerca de 25 mil litros de água potável foram entregues a municípios atingidos. Somando a isso, foi lançado um auxílio emergencial
para famílias que perderam plantações. Nós iremos disponibilizar uma equipe técnica que somente as famílias que foram afetadas, que tiveram suas plantações, né, afetadas, elas irão receber esse auxílio. Esse auxílio será no valor de R$1.000 por um período de 3 meses que a gente vai dar à nossa comunidade que foi afetada pela enchente, né, pela cheia do nosso rio. O governador de Rondônia anunciou que já solicitou à Assembleia Legislativa a liberação de mais orçamento para garantir o repasse do auxílio e ampliar o atendimento às comunidades. Então isso nós estaremos trabalhando agora e já mandamos a informação à Assembleia Legislativa solicitando que o superávit também seja utilizado para isso, né, superávit do Estado, para que a gente consiga aproveitar também nesse momento de crise, né, que a nossa população está vivendo com a cheia do Madeira. O Estado agora tenta lidar com os impactos e reforçar a necessidade de medidas preventivas para evitar que tragédias como essa se repitam a cada ano. É uma situação realmente muito triste e complicada, né? A gente já vinha acompanhando um pouquinho isso dentro do portal do Grupo Norte de Comunicação, como que estava a situação, né? A quantidade de famílias que ficaram desabrigadas diante dessa situação e a gente espera que o mais rápido possível se restabeleça. A gente sabe quanto que é difícil, né? Perder tudo. Imagina, você passar anos e anos trabalhando para construir, para comprar uma geladeira nova, para comprar uma cama, para comprar inclusive até uma própria casa. E aí vem a chuva e destrói tudo, né? Por isso que é importante a gente preservar a natureza, não brincar, porque muitas coisas têm acontecido, mas a maioria disso são atividades que são feitas por nós mesmos, seres humanos. A gente vai iniciar agora trazendo para vocês os casos policiais do final de semana. O primeiro caso é de 3 pessoas que foram presas em flagrante durante uma ação da Força Integrada do Combate ao Crime Organizado em Roraima, que investigava a atuação de distribuidores regionais de drogas aqui em Boa Vista. Exatamente, uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui em Roraima monitorava denúncias anônimas que apontavam 2 homens e uma mulher como suspeitos de abastecer dezenas de pontos de venda e traficantes varejistas aqui na capital. Eles foram presos em flagrante realizando entregas de entorpecente e realizando movimentações financeiras relacionadas ao tráfico. Segundo a FICO Roraima, que realizou a prisão desses indivíduos, os suspeitos eram todos de nacionalidade venezuelana e foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um deles, inclusive, já havia sido preso anteriormente, havia sido condenado anteriormente pelo mesmo crime. Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 3,93 kg de skunk, uma balança de precisão, uma motocicleta, uma granada de gás lacrimogênio e R$ 6.570 em espécie. Eu volto com você no estúdio. Indo para o interior do estado, 2 policiais militares, um de 35 anos e outro de 37, foram presos como os principais suspeitos de matar e enterrar Daniel Dias da Silva, de 22 anos. O corpo de Daniel foi encontrado no domingo, próximo à BR-325, em Mucajaí, com um tiro nas costas. Os policiais foram levados à delegacia com advogados e suas armas foram apresentadas. Oficiais da Polícia Militar acompanharam o caso e os suspeitos foram levados ao local do crime, mas permaneceram em silêncio. O ML removeu o corpo e a Polícia Civil investigará o caso. Final de semana, interior do estado, município de Mucajaí. A gente volta para cá falando sobre uma operação que iniciou aí, digamos que, o feriado, né? Uma perseguição na manhã da sexta-feira terminou com um veículo capotado, um adolescente apreendido e um suspeito fugindo para a Venezuela. Exatamente, os policiais militares avistaram um carro com atitudes suspeitas próximo à balança da ADER. Foi quando deram ordens de parada que o condutor acabou desrespeitando, acelerando o veículo e partindo em alta velocidade, desrespeitando as ordens de parada e realizando manobras perigosas, incluindo em trechos de contramão e passagens por calçadas nos locais ali por onde eles passaram. A perseguição continuou até próximo à região de fronteira com a Venezuela. E por conta do risco deles conseguirem fugir para o país vizinho, os policiais não poderiam seguir, né, para o país vizinho atrás desses supostos criminosos, até então eram suspeitos. Os policiais acabaram tentando interromper o veículo, parar esse carro em que eles estavam dirigindo.
Foi então que os policiais usaram, né, armamento não letal e posteriormente disparos ali para inutilizar, para furar os pneus do veículo, para ele acabar parando e não seguir em direção à fronteira com a Venezuela e atravessar para o país vizinho, que iria dificultar essa ação aí de combate a esses criminosos. O veículo foi quando o veículo acabou capotando, próximo à fronteira no caso, né? E dentro do veículo foi encontrado um adolescente de 16 anos. O indivíduo que estava dirigindo, no caso, o outro indivíduo que estava dirigindo, era esse adolescente de 16 anos e um outro homem que conseguiu escapar cruzando a fronteira após esse capotamento. Segundo a Polícia Militar, foi encontrado dentro do veículo a carteira de habilitação desse homem que estava conduzindo e conseguiu fugir para a Venezuela, cruzando a fronteira. E foi localizado, ele foi reconhecido pelas forças de segurança por envolvimento em transporte ilegal de combustível já algumas outras vezes. O adolescente, que também foi pego, que acabou ficando dentro do veículo, que acabou capotando, foi encaminhado para as providências legais. Esse caso aí, eles estavam tentando transportar, né, gasolina, combustível ilegal vindos da Venezuela. Esses combustíveis que estavam dentro do veículo, no caso, totalizavam 1.500 litros de combustível. Eram 50 recipientes, 50 carotes aí chamados, né, que transportavam esses 1.500 litros de combustível dentro desse veículo que acabou capotando ali perto da fronteira com a Venezuela. Matheus Rocha, de volta ao estúdio. Obrigada, Matheus, pelas informações. Muito importante, né? A gente iniciou o feriado dessa forma, na apreensão aí de bastante combustível, geralmente utilizado para atividades legais, né? Até mesmo o próprio garimpo, colocando em risco, inclusive, a vida deles, né? Mais fácil parar, já sabe que vai ser pego de qualquer forma, mas aí o ser humano tenta, né, de todas as formas, se prejudicar e aí trazendo, inclusive, ocasionando uma situação muito pior. Mas, graças a Deus, tá tudo bem, foram encaminhados e o material foi apreendido. A gente vai chamar agora o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta, não sairei porque tem muita coisa bacana ainda na edição do programa de hoje. Tem bicho bruto que corre solto no campo e tem outros que encaram qualquer terreno. No agro, força não se mede, se sente. É o peso que carrega, a lama que atravessa, o tempo que não espera. E na Parima Rente a Car não falta máquina bruta para quem faz acontecer. Hilux, S10, Strada, Montana, tá tudo aqui. Parima Rente a Car, a locação que o agro precisa. Abril com ofertas imbatíveis é na Esguário Home Center. Aqui você tem praticidade de comprar tudo para sua casa em um só lugar. Confira. Kit Cuba Rini, 10 de R$ 49,59. Tinta Lux Telha 15 litros branco neve, 10 de R$ 24,39. Tenda Gazebo 3x3 branco, 10 de R$ 75,49. Separal Top 18 litros, 10 de R$ 42,57. Lona preta 4x100, 6,25 metros. Esguário Home Center. As ofertas PMZ já estão acelerando nas pistas. Então aproveita que essas são campeãs da economia. Jogo de lona de freio, R$ 158,70. Amortecedor da S10, R$ 166,20. Pivô da bandeja, R$ 26,60. Bateria 60 amperes, R$ 282,80. A base de troca. Pneu aro 13, R$ 180,90. Óleo 5W30, R$ 25,00. Não fique sem. Na PMZ tem. O novo site da Rádio Norte FM está no ar. Acesse agora www.radionorte.com.br. Mais moderno, interativo e, claro, com a sua cara. Agora, se preferir, temos também o novo aplicativo da Rádio Norte FM, disponível para Android e iOS. Baixe agora no seu smartphone. Rádio Norte FM, fazendo de tudo para ficar a cada dia mais perto de você. Pelo site ou pelo nosso app. Todo dia a Telecena muda a vida dos brasileiros. E hoje eu vim conhecer mais um ganhador. O senhor tinha algum sonho, alguma vontade, assim? Eu tinha vontade de ter um terreninho, onde pudesse criar uma criação, um gado, um esporte. E esse tempo inteiro trabalhando não deu para fazer isso? Ainda não, né? E a vida inteira, assim, o senhor acreditou na Telecena há quanto tempo? Em Deus começou, trocava em televisão, trocava em roupa de cama. Onde eu vou na loteria, eu compro. Eu já comprei hoje aqui, ó. Hoje já comprou a Telecena? Vou comprar para me ganhar. Eu sempre compro uma, duas, no mês eu compro umas 5. Então, claro que a gente trouxe um prêmio simbólico aqui pro senhor. Puxa aí você,
depois já mostra pro pessoal de casa quanto você ganhou. 1 milhão. Que eu queria. A gente tem que acreditar, não tem? Tá feliz? Muito feliz. Mostra pro pessoal de casa. Alô, minha fé! 18 horas e 24 minutos e o seu programa da tarde já está de volta. Muito boa noite para você que está chegando agora no canal 12.1 programa. Ainda tem muita coisa para acontecer, viu? A gente vai para o interior do estado para falar sobre a programação do final de semana, porque a charmosa Vila do Paiva, localizada lá na Serra do Tepequém, foi palco de um fim de semana inesquecível com a realização da segunda edição da Mostra Picuá de Cinema e Literatura. A mostra está em sua segunda edição e reforça a participação das artes e dos artistas. Thiago Briglia, que é o idealizador e produtor executivo, fala sobre o projeto. A Mostra Picuá é uma celebração da arte literária e cinematográfica que acontece aqui nessa paisagem exuberante que é a nossa Serra do Tepequém. Na mostra, o público tem a oportunidade de prestigiar performances literárias a partir de textos que foram previamente selecionados em prosa e em poesia e que são interpretados, pelos próprios autores ou por outros grupos, profissionais de teatro, em que durante 4 a 5 minutos apresentam essa performance do texto literário. E a gente também tem a mostra de cinema. São curtas-metragens produzidos no Brasil inteiro, de Roraima ao sul, passando por todas as regiões, em que a gente acompanha diversas narrativas com temáticas distintas, de realizadores audiovisuais que trazem seu ponto de vista sobre temas contemporâneos da nossa sociedade e que, através do documentário, através da ficção, seja um drama, seja uma comédia, tem esse propósito de entreter o público. Então a gente tem essa culminância aqui na Serra do Tepequém em 2 dias de evento. Na categoria Poesia, o primeiro lugar foi concedido ao poema O Lugar Que Não É Meu Lar, de P. Arteses, que aborda os desafios enfrentados por migrantes em Roraima, especialmente mulheres. Já na categoria Prosa, o conto vencedor foi Percurso, de Gabriel Alencar, que narra a trajetória de um casal de peixes do Rio Branco afetado pela contaminação por mercúrio. Na modalidade interpretação, em que o público escolhe as melhores performances, a apresentação de Animais Selvagens por Camille Lima conquistou o primeiro lugar na categoria Prosa. O segundo lugar foi para o grupo formado por Emma Vieira, Luísa Daniele e Natana Lindey, que encenou Marias com a intensidade e emoção. A Mostra de Cinema também premiou 7 produções audiovisuais. O filme Morto Não foi consagrado como o melhor filme, destacando-se pela originalidade e impacto narrativo. Outras categorias e vencedores serão detalhadas na divulgação oficial da mostra. A segunda Mostra Picuá ela tem uma característica muito significativa, que é essa conexão com a comunidade, desde a sua concepção, desde o planejamento, a gente tem essa perspectiva de envolver a comunidade no planejamento e na execução da mostra. Então a gente traz um evento e em paralelo também traz oficinas de formação na área de literatura, na área de cinema, de modo que cada vez mais a gente tem a mostra como esse espaço de encontro e ao mesmo tempo de valorização da nossa principal riqueza, porque o termo picuá, pelo garimpeiro, ele é utilizado para simbolizar a bolsinha, o reservatório que guarda a joia, o diamante. O que a gente quer com a mostra é que esse seja um espaço em que a nossa principal joia é a nossa cultura, é a nossa arte. A gente já pode esperar aí, quem sabe, uma terceira mostra? Com certeza, o planejamento é que a gente consiga executar essa mostra de forma bienal, e também o tempo de que a gente tenha novos textos, novas produções cinematográficas e cada vez mais ampliar o espaço da produção regional através da tela e através desse palco aqui no Platô do Tepequém. Que bacana, gente, é muito bonito e muito emocionante. Então, se você não conseguiu participar esse ano, se prepara, se organiza para visitar o ano que vem. Vamos falar então de benefícios. Cerca de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do auxílio do Instituto Nacional de Seguro Social já podem consultar a antecipação do 13º salário. Então, se você está apertado, acompanhe.
Exatamente, um decreto do governo federal irá antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas beneficiários do INSS. Eles já podem consultar a data de pagamento de liberação desse 13º salário e será pago nesse ano em 2 parcelas. A primeira, no dia 24 de abril a 8 de maio. A segunda, do dia 26 de maio a 6 de junho. Essas datas são definidas com base no final do número de inscrição, do número do NIS, e também com base no valor em que cada beneficiário recebe. Se a pessoa recebe um salário mínimo apenas, começa a receber antes de quem ganha mais que um salário mínimo. Para quem recebe mais do que um salário mínimo e tem como final do número do NIS 1 e 6, irá receber a primeira parcela no dia 2 de maio. A segunda parcela no dia 2 de junho. Número final do NIS 2 e 7 irá receber a primeira parcela no dia 5 de maio e 3 de junho a segunda parcela. Final do NIS 3 e 8 irá receber a primeira parcela no dia 6 de maio e a segunda no dia 4 de junho. Número final 4 e 9, no dia 7 de maio irá receber a primeira parcela e no dia 5 de junho a segunda. Número final do NIS 5 e 0 irá receber no dia 8 de maio a primeira parcela e no dia 6 de junho a segunda. Para você que quer entender um pouco, saber quando você irá receber, esses dados que eu acabei de falar anteriormente agora, são para quem recebe mais do que um salário mínimo. Mas se você recebe um salário mínimo apenas e quer consultar esse pagamento, quando será pago, a data de pagamento do seu benefício aí do 13º salário para você beneficiário do INSS, pode consultar diretamente pelo aplicativo Meu INSS, que pode ser baixado em qualquer loja de aplicativo do seu smartphone, ou até mesmo pelo site gov.br/meuinss. Ou até mesmo se você não tem acesso à internet e quer consultar quando será liberado esse benefício do 13º salário, primeira parcela, por exemplo, pode acessar através do telefone 135. Você pode ligar para esse telefone e também consultar quando será pago a sua primeira parcela desse benefício do 13º salário. A estimativa é que de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS vão receber agora, esse ano, já essa antecipação que começa aí a partir de maio, desse próximo mês de maio agora. Eu volto com você no estúdio. Bacana, viu? Então, se você vai ter acesso aí, já dá uma olhada, veja como é que você pode fazer. Se você não sabe, pede ajuda aí de um neto, de um filho, de um sobrinho, que eu tenho certeza que vai dar certo. Já que a gente falou de coisa boa, vamos continuar falando de coisa boa? Vou trazer uma novidade para os homens que gostam aí de estar na moda. Olha como eles são um homem estiloso. Pois é, gente, lá na Skechers Men's Collection, a elegância e a modernidade andam lado a lado. Veja só. Homens de atitudes vestem Skechers. Se o momento exige formalidade, o look social é a peça ideal. Esporte fino combina muito bem com os homens que adoram estar à vontade e que não abrem mão de estar bem vestido. Na hora do lazer e descontração, o look casual e relax vai te deixar bem vestido no dia a dia. Para todos os momentos, Skechers. No Garden Shopping. Se você procura qualidade, com aquele toque exclusivo, você vai encontrar lá na Skechers. Lá tem camisa, tem calça, tem blazer, tem muito mais. Então não perde seu tempo e passa na Skechers e experimente o que há de melhor para o seu estilo. E, pessoal, temos um comunicado muito importante para você que é cliente Skechers, tá? As lojas Skechers Men's Collection encerrou suas atividades no Roraima Garden Shopping, mas com grande alegria que logo estará funcionando em novo endereço na Avenida Villeroy 3782 Aparecida. Vou repetir para você aí lembrar, viu? Avenida Villeroy, número 3782, no bairro Aparecida. A equipe da Skechers está preparando tudo para que você possa ter aí a melhor experiência neste novo espaço. Para melhores informações, chame no WhatsApp da Skechers, que é o 91362929. 91362929, que toda a equipe da Skechers vai te deixar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo, tá bom? Vamos para Brasília de novo, porque a gente vai falar sobre o pastor evangélico Rogério Wellington Gomes de Oliveira, conhecido como Rogério Zaite. Gente, olha o que aconteceu. Ele foi denunciado após declarar que o autismo é um mal geracional relacionado a entidades de outras religiões. Em um vídeo em que circula pelas redes sociais, o líder religioso chegou a dizer
dizer que a entidade que rege o autismo está ligada a Ares, Ogum, São Jorge, o deus da guerra. Por isso, o autismo é frenético e, às vezes, violento. Ele ainda defendeu que toda pessoa que tem autista na família, na casa, pode estar ligado aí a um mal geracional. Olha, é incrível que na Semana Santa, alguém que se diz pastor cristão seja tão preconceituoso e discriminador com seres humanos e com religiões africanas. Eu pergunto aqui, como se explica a quantidade de crianças autistas em que seus pais e avós são evangélicos, são brancos? O que essa gente preconceituosa tem que entender é que o autismo não é doença, não é deformidade, não é pecado e nem castigo. É apenas uma diferença de como o autista vê e sente o mundo. A maior lição de Jesus foi amar o próximo como a si mesmo. Então, que religião é essa que prega a discriminação e a repulsa e o ódio com outras religiões, com outras pessoas? Que o Ministério Público apure e corrigou essa situação criminosa de quem usa o nome de Deus em vão, engana e induz seus seguidores contra outras pessoas. E que prega o ódio e não a paz, a união e o amor que Jesus nos ensinou. Muito triste, né? Eu tenho certeza que afetou diretamente, né? Os pais, os sobrinhos, até as próprias pessoas que são diagnosticadas aí com autismo. Lembrando, gente, que o autismo não é uma doença, viu? É uma condição. Por isso que a gente vê, inclusive, pessoas na fase adulta, depois de muito tempo, descobrindo aí um diagnóstico de autismo. Então, para você entender que não há aí uma incapacidade, há sim uma capacidade de fazer tudo e qualquer coisa. Vamos falar então de buscar benefícios e buscar acesso? O programa Minha Casa Minha Vida está sendo ampliado com a criação da faixa 4, que beneficiará famílias com renda mensal entre R$8.000 e R$12.000. Ó, gente, lembrando que o Bolsa Família, esse projeto já acontece há muito tempo, e vai ajudar muita gente, né? Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre o Bolsa Família. Mas antes disso, uma medida provisória atualiza a tabela progressiva do imposto de renda, viu? Com novas regras. As novas regras que passam a valer em maio de 2025, mas só terão efeito nas relações referentes ao ano base de 2026. O Matheus Rocha traz os detalhes pra gente. Exatamente. Uma medida aprovou algumas mudanças para o imposto de renda. Para entender, eu converso agora com o auditor fiscal André Luiz. Auditor, conta um pouco pra gente com relação a essas mudanças. Passam a valer ainda esse ano ou ano que vem somente? Sim, já em maio, todos os contribuintes vão pagar um pouquinho menos de imposto de renda devido a essa medida provisória. E como é que funciona? Quais seriam essas atualizações, essas mudanças com relação ao imposto de renda? Olha, quem recebe até determinado valor, até R$ 3.036, não pagará imposto de renda. A pessoa recebe normalmente o salário, mas as empresas vão descontar um pouquinho menos de imposto de renda, justamente pela atualização da tabela de incidência de imposto de renda. Perfeito. E isso aí seria... Qual teria sido, por exemplo, o que motivou essa atualização, essa mudança aí? Olha, o certo é que sempre haja atualização nessa tabela. Por quê? Porque o salário mínimo aumenta, os salários aumentam e se você não atualizar a tabela, não alterar, ela incidirá sobre valores cada vez mais pessoas que ganham pouco pagarão mais imposto de renda. Tanto que, além dessa mudança, há um interesse do governo em aumentar, fazer outra mudança para quem ganha até R$ 5.000 não pagar imposto de renda. Mas isso está apenas a nível de tentativa. Perfeito. Essas novas alterações, mudanças aí passam a valer ainda em maio, como o senhor falou anteriormente, né? 2026, quem for declarar o imposto de renda ano que vem, já vai ser com essas novas mudanças? Como é que funciona? Essa autorização é benéfica para a população no geral? Perfeitamente. A partir de maio, as empresas já descontam um pouco menos dos seus funcionários, de uma forma geral, empresas e órgãos públicos. Mas isso se refletirá na declaração de ajuste de imposto de renda 2026, ano base 2025. Perfeito. Muito
obrigado pelas informações, André, no caso. Então fique atento aí, você que vai declarar, ainda declara o seu imposto de renda. A partir de maio passa a valer essa nova atualização, será descontado um pouco menos sobre esse imposto e passa a valer para a declaração de 2026. Eu volto com você no estúdio. É muito importante se adaptar às novas regras, né? A gente sabe que tudo que é novo assusta, mas com o tempo, com a prática, você vai acabar aceitando, vai ver que é até, inclusive, muito bom. Então, dá uma pesquisada, procure a ajuda de um profissional, que ele vai saber te auxiliar e te ajudar nessa novidade junto pra você, tá bom? E falando em novidade, tem novidade na programação da TV Norte. Ainda este mês estreia no Povo na TV o Tecnogame Show, um quadro que vai trazer informações sobre o mundo dos games. O programa Povo na TV tá cheio de novidade. É isso mesmo. Dia 24 de abril, você tem um encontro comigo aqui no programa Povo na TV. Estreia Tecnogame Show, tudo sobre as maiores novidades do mundo gamer, tech, geek, pop, nerd. Você vai saber aqui. Nosso encontro está marcado no dia 24 de abril, no Povo na TV, na TV Norte. Tecnogame Show, na TV Norte. E aí, vocês estão ansiosos? Pois é, gente, muita novidade, muita coisa boa vindo por aí. Então, se você é ligadão, é ligadinho aí nos games, fica aí por dentro de tudo, viu? Vamos falar então sobre um assunto sério. Agora eu quero falar especialmente com os meus queridos amigos e amigas de toda a região. A gente sabe que a mudança climática tem afetado todo o bioma amazônico. Estamos enfrentando a pior seca das últimas décadas. Isso é muito grave e muito perigoso. E o pior, os incêndios criminosos agravam ainda mais toda essa situação. A fumaça espalha perigo e poluição para a nossa gente, para as nossas crianças. O governo federal, em parceria com os estados e municípios, mobiliza milhares de profissionais que só em 2024 já conseguiram controlar mais de 1.400 incêndios de grandes proporções. Pois é, mas o combate aos incêndios criminosos não pode parar e você pode ajudar nessa luta. Denuncie pelo telefone 0800 061 8080 ou em casos de incêndios, ligue para os bombeiros pelo número 193. Incêndio na Amazônia é crime e juntos vamos prevenir que os incêndios criminosos não aconteçam. Vamos então falar sobre Minha Casa Minha Vida para quem quer ter acesso, inclusive sobre a criação de uma nova faixa, que é a faixa 4. Vamos ver. O programa Minha Casa Minha Vida está sendo ampliado com a criação da faixa 4, que beneficiará famílias com renda mensal entre R$ 8.000 e R$ 12.000. A nova faixa, com previsão para começar a ser oferecida pelos bancos no início de maio, permitirá o financiamento de imóveis novos e usados de até R$ 500.000, com juros de 10,5% ao ano e até 420 parcelas. Essa ampliação visa beneficiar até 120 mil famílias em 2025 e elevar para 3 milhões o total de unidades financiadas até 2026, somando todas as faixas. A faixa 4 será financiada com 30 bilhões provenientes dos lucros anuais do FGTS e da Caderneta da População, LCI. Trabalhadores sem cotas no FGTS poderão acessar essa faixa, mas o financiamento será restrito à compra do primeiro imóvel e cobrirá até 80% do valor. Houve também atualizações nas faixas anteriores. Faixa 1. Renda até R$ 2.850, antes era R$ 2.640, com subsídio de até 85%. Faixa 2. Renda de R$ 2.850 a R$ 4,7 mil, antes era R$ 2.640 a R$ 4,4 mil, com subsídio de até R$ 55 mil e juros reduzidos. Faixa 3, renda de R$ 4.700 a R$ 8,6 mil, antes R$ 4.400 a R$ 8 mil, sem subsídios, mas com condições facilitadas. Além disso, famílias nas faixas 1 e 2 agora poderão financiar imóveis com o teto da faixa 3, R$ 350 mil, mantendo os juros e prazos desta faixa, porém sem os subsídios originais das faixas 1 e 2. Lembrando que acesso às informações, tirar dúvidas, procura um CRAS aí mais próximo da sua casa, tá bom? A gente chegou ao fim do programa Tá Na Hora. Muito obrigada pela companhia de vocês aí nessa segunda-feira. Para muita gente, a segunda-feira só começa amanhã, tá bom? Então, uma ótima semana. Fica junto com a gente durante toda a semana. Até sexta-feira, você vai acompanhar muita informação no programa Povo na TV e também no programa Tá Na Hora. Uma boa noite para você, para quem vai descansar, bom descanso. Para quem vai trabalhar, bom trabalho. Tchau, tchau, gente. Até amanhã no Povo
ouve na TV a partir de 11 horas da manhã. Programa Tá na Hora. Oferecimento. Parima Rent-A-Car, pronto para servi-lo. Frigo 10, nosso frigorífico. Sketchman's Collection, na medida do seu estilo. E portalnorte.com.br, mais que um portal, seu norte. TV Norte, SBT Boa Vista, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado sobre tudo do agronegócio em Roraima é aqui, no Norte Agro. Plantio, colheita, produção, fertilizantes e muita tecnologia. Acompanhe tudo isso aqui no Norte Agro.